Hoje vamos explorar um dos aspectos mais sombrios e fascinantes da justiça medieval: o destino daqueles que eram declarados foras da lei, homens e mulheres que, por decreto das autoridades, perdiam toda a proteção legal e se tornavam presas legítimas de qualquer cidadão disposto a caçá-los. Antes de continuar com o vídeo, lembre-se de se inscrever no canal para mais narrativas documentais como esta. Imagine-se caminhando por uma floresta densa na Inglaterra do século XIII. O sol mal penetra a copa das árvores, e o silêncio é quebrado apenas pelo canto distante de pássaros e pelo estalar de galhos sob seus pés. Você está sozinho, ou pelo menos assim acredita, até perceber que não está apenas caminhando por uma floresta qualquer. Está atravessando um território onde as regras comuns da sociedade não se aplicam, onde homens desesperados se escondem entre as sombras, fugindo de um destino que muitos consideravam pior que a própria morte. Esses homens não eram apenas criminosos comuns, eram os proscritos, os banidos, aqueles que a lei havia abandonado. E sua história é muito mais complexa e aterrorizante do que as lendas populares nos fazem crer. Quando pensamos em foras da lei medievais, nossa mente frequentemente evoca imagens romantizadas de bandidos nobres, arqueiros habilidosos vestidos de verde, que roubavam dos ricos para dar aos pobres. Essas histórias, transmitidas através de gerações, transformaram figuras sombrias em heróis populares, símbolos de resistência contra a tirania. Mas a realidade por trás dessas lendas era muito diferente. Ser declarado fora da lei na Europa medieval não significava simplesmente ser procurado pela justiça. Significava ser completamente apagado da existência legal, transformado em algo menos que humano aos olhos da sociedade. Para compreender verdadeiramente o terror dessa condição, precisamos primeiro entender como funcionava o sistema legal medieval. Nas sociedades da Alta Idade Média, a lei não era apenas um conjunto de regras abstratas, aplicadas por instituições distantes. Era o próprio tecido que mantinha a comunidade unida, o contrato invisível, que garantia a proteção mútua entre os membros de uma sociedade. Estar dentro da lei significava pertencer, ter direitos, ser reconhecido como um ser humano digno de proteção. Ser colocado fora dela era o equivalente a uma morte civil, uma aniquilação social completa que transformava a pessoa em presa. O processo pelo qual alguém se tornava um fora da lei variava conforme a época e o local, mas seguia padrões reconhecíveis em toda a Europa medieval. Na Inglaterra, por exemplo, o caminho para a proscrição frequentemente começava com uma convocação judicial. Se um indivíduo fosse acusado de um crime grave e se recusasse a comparecer perante o tribunal local, as autoridades emitiam sucessivas convocações. Cada recusa agravava a situação do acusado. Após 3 ou mais ausências, dependendo da jurisdição, o tribunal declarava formalmente aquela pessoa como fora da lei. A partir desse momento, sua vida mudava para sempre de forma irreversível. Na Inglaterra medieval, os tribunais utilizavam uma expressão latina que capturava toda a brutalidade dessa sentença: caput lupinum. Essas palavras, que significam literalmente que a cabeça do condenado seria como a de um lobo, carregavam implicações devastadoras. O jurista inglês Henry de Bracton, escrevendo no século XIII em sua obra sobre as leis e costumes da Inglaterra, explicou que os proscritos portavam a cabeça do lobo, o que significava que podiam ser mortos sem qualquer investigação judicial posterior. Assim como um lobo era considerado um predador perigoso que qualquer aldeão tinha o dever de abater ao encontrar, o fora da lei era reduzido à condição de animal selvagem, uma ameaça a ser eliminada sem piedade ou hesitação. Essa comparação com o lobo não era acidental nem meramente simbólica. Nas sociedades germânicas e anglo-saxãs, o lobo ocupava um lugar particular no imaginário coletivo. Era visto como a antítese da civilização humana, uma criatura que vivia nos espaços selvagens, além das fronteiras da comunidade ordenada.
Ao declarar que um criminoso portava a cabeça de lobo, as autoridades medievais estavam fazendo uma declaração profunda sobre a natureza daquela pessoa. Ela havia perdido sua humanidade ao violar as normas sociais e agora pertencia ao mundo das feras, não ao mundo dos homens. Algumas evidências históricas sugerem que, em tempos ainda mais antigos, essa associação era ritualizada de forma literal, com criminosos sendo expulsos da comunidade com uma cabeça de lobo amarrada ao pescoço, forçados a vagar pelos ermos como as criaturas com as quais haviam sido identificados. As consequências práticas de ser declarado fora da lei eram imediatas e devastadoras. No momento em que a sentença era pronunciada, o condenado perdia todos os seus direitos legais. Suas propriedades, terras e posses eram confiscadas pela coroa ou pelo senhor feudal. Qualquer dinheiro que possuísse tornava-se propriedade das autoridades. Seus vínculos familiares, embora não fossem formalmente dissolvidos, tornavam-se extremamente perigosos para todos os envolvidos, pois a lei medieval não punia apenas o proscrito em si, mas também qualquer pessoa que ousasse ajudá-lo em sua fuga ou sobrevivência. Era estritamente proibido fornecer aos foras da lei as necessidades mais básicas da existência humana. Dar-lhes comida era crime passível de punição severa. Oferecer-lhes abrigo era crime igualmente grave. Até mesmo fornecer-lhes água ou permitir que se aquecessem em seu fogo era considerado auxílio ilegal a um criminoso foragido. Qualquer pessoa que transgredisse essa proibição corria o risco de sofrer severas punições, incluindo a possibilidade de ser ela mesma declarada fora da lei. Assim, a proscrição não apenas isolava o condenado, mas criava um vácuo ao seu redor, uma zona de exclusão que abrangia todos aqueles que pudessem sentir compaixão por sua situação. Mesmo familiares próximos, pais, filhos, irmãos, cônjuges, enfrentavam a terrível escolha entre abandonar seu ente querido à própria sorte ou arriscar compartilhar seu destino nas sombras da floresta. O aspecto mais aterrorizante da condição de fora da lei era talvez a total vulnerabilidade física que ela impunha. Se alguém encontrasse um proscrito e decidisse matá-lo, não enfrentaria qualquer consequência legal por esse ato. Na verdade, matar um fora da lei era frequentemente visto como um ato meritório, um serviço prestado à comunidade e à ordem social. Em algumas jurisdições, havia recompensas oficiais oferecidas por suas cabeças, incentivando os cidadãos comuns a se tornarem caçadores de homens. Mas os proscritos não eram caçados apenas por cidadãos comuns em busca de recompensas ou movidos por senso de dever cívico. As autoridades feudais mantinham sistemas de aplicação da lei que perseguiam ativamente aqueles que haviam sido colocados fora da proteção legal. Na Inglaterra, o xerife, cujo título derivava da expressão anglo-saxã shire reeve, significando o administrador do condado, era o principal responsável por manter a ordem e capturar criminosos fugitivos. O xerife tinha autoridade para convocar o posse comitatus, uma força de homens armados do condado que podia ser reunida rapidamente para perseguir criminosos. Quando um fora da lei notório era identificado em determinada região, o xerife podia mobilizar dezenas ou até centenas de homens para vasculhar florestas, examinar aldeias e vigiar estradas em busca do fugitivo. Além dos xerifes, havia os bailios, oficiais que operavam em níveis mais locais, responsáveis por executar ordens judiciais e capturar suspeitos dentro de suas jurisdições. Os condestáveis também foram gradualmente incorporados ao sistema de aplicação da lei, supervisionando vigílias noturnas e coordenando esforços de busca em suas paróquias. Todo esse aparato estava à disposição para caçar aqueles que haviam sido declarados fora da lei, e a brutalidade com que esses oficiais frequentemente operavam era notória. Os proscritos capturados vivos podiam ser executados sumariamente pelos xerifes ou bailios, sem necessidade de novo julgamento, pois sua sentença de proscrição já equivalia a uma condenação de morte em aberto. Diante de tais circunstâncias, não é difícil imaginar por que muitos proscritos fugiam para as florestas e regiões selvagens,
lugares onde o alcance das autoridades era mais limitado e onde as chances de sobrevivência, embora precárias, eram maiores do que nas áreas povoadas. Na Inglaterra, florestas como Sherwood, que se estendia por cerca de 100 mil acres no século XIII, cobrindo aproximadamente um quinto de todo o condado de Nottinghamshire, ofereciam refúgio para aqueles que não tinham outro lugar para ir. A densa cobertura de carvalhos e bétulas, intercalada com clareiras de urzes e pastagens selvagens, proporcionava esconderijos e recursos para quem soubesse viver da terra. A estrada principal que ligava Londres a York atravessava Sherwood, e os viajantes que se aventuravam por ela frequentemente ficavam à mercê de bandidos que viviam além dos limites da lei. É nesse contexto que devemos situar as lendas de bandidos que roubavam dos ricos para dar aos pobres. Os proscritos reais não tinham escolha senão viver de formas que a sociedade considerava criminosas, pois estavam completamente excluídos dos meios legítimos de subsistência. Caçar nas florestas reais, que eram reservadas para o rei e a nobreza, tornava-se uma necessidade de sobrevivência. Roubar viajantes era frequentemente a única forma de obter provisões básicas como comida, roupas e ferramentas. E embora muitos proscritos provavelmente fossem simplesmente homens desesperados tentando sobreviver mais um dia, alguns podem ter distribuído parte de seus ganhos ilícitos a camponeses simpáticos que lhes ofereciam informações ou assistência discreta. Dessas realidades sombrias nasceram as sementes das lendas heróicas que conhecemos hoje nas baladas e histórias populares. A história da proscrição não se limita à Inglaterra medieval. Esse conceito jurídico tinha raízes muito mais antigas e se manifestava em diferentes formas por toda a Europa. Os romanos, cuja influência moldou profundamente os sistemas legais europeus, tinham seu próprio conceito de exclusão legal. O homo sacer, que pode ser traduzido como o homem amaldiçoado ou sagrado, era uma figura do direito romano arcaico que ocupava uma posição paradoxal na sociedade. Essa pessoa podia ser morta por qualquer um sem que o assassino cometesse crime, mas ao mesmo tempo não podia ser sacrificada em rituais religiosos. Era um ser excluído tanto da comunidade humana quanto da comunidade divina, suspenso em um limbo jurídico aterrorizante entre a vida e a morte social. Mais comum e documentada era a pena romana conhecida como aquae et ignis interdictio, a interdição de água e fogo. Essa sentença, que data pelo menos do período republicano romano, proibia qualquer cidadão de fornecer ao condenado os elementos mais básicos necessários à vida humana. Água para beber e fogo para cozinhar e se aquecer eram negados ao sentenciado, tornando sua permanência em território romano virtualmente impossível. Na prática, a interdição funcionava como uma ordem de exílio forçado. O condenado tinha que deixar as terras romanas ou enfrentar a morte certa por privação ou pela mão de qualquer cidadão que cumprisse a proibição de não lhe fornecer auxílio. Entre os povos germânicos que habitavam o norte da Europa, a proscrição assumiu formas particularmente severas. Nos sistemas legais germânicos primitivos, a pena de morte, como a conhecemos, uma execução formal conduzida pelo Estado, era notavelmente ausente. Em seu lugar, a mais severa das punições era a declaração de proscrição, conhecida em diferentes contextos como Friedlosigkeit, a perda da paz, ou Act, o banimento. Ser declarado Friedlos significava literalmente perder a paz da comunidade, ser excluído do pacto social que garantia proteção mútua entre os membros da sociedade. Séculos mais tarde, surgiu no contexto germânico o termo Vogelfrei, que literalmente significava livre como um pássaro. Essa expressão, que inicialmente podia carregar conotações positivas de liberdade e independência, assumiu com o tempo um significado muito mais sinistro no vocabulário jurídico. Ser Vogelfrei significava ter os mesmos direitos legais de um pássaro selvagem, ou seja, nenhum. Assim como qualquer um podia caçar um pássaro sem enfrentar consequências, qualquer um podia fazer o mesmo com uma pessoa declarada Vogelfrei.
Alguns relatos históricos indicam que os corpos dos proscritos executados eram deixados ao ar livre para serem consumidos pelas aves de rapina, uma expressão literal e macabra do significado do termo. Na Escandinávia viking, a proscrição era conhecida como utlegd em nórdico antigo e desempenhava um papel central no sistema legal das assembleias conhecidas como things. Na Islândia medieval, havia duas formas principais de proscrição. A proscrição menor condenava o culpado a 3 anos de banimento, após os quais podia teoricamente retornar à sociedade. A proscrição completa, chamada skogangr, literalmente ir para a floresta, era uma sentença permanente que transformava o condenado em um skogarmadr, um homem da floresta, perpetuamente excluído da comunidade humana. Entre todos os proscritos famosos da história escandinava, poucos tiveram um impacto tão duradouro quanto Erik Thorvaldsson, mais conhecido como Erik, o Vermelho. Nascido na Noruega por volta de 950, Erik herdou de seu pai tanto um temperamento violento quanto uma tendência a se meter em problemas com a lei. Quando seu pai foi exilado da Noruega por homicídio, toda a família mudou-se para a Islândia em busca de um novo começo. Mas a história se repetiria. Na Islândia, Erik se casou e estabeleceu uma fazenda, mas seu gênio explosivo logo o colocou em conflito com os vizinhos. Disputas sobre propriedades e gado escalaram para confrontos violentos, resultando na morte de vários homens pelas mãos de Erik. Por volta de 982, a Assembleia do Thing islandês pronunciou sua sentença: proscrição menor por 3 anos. Recusando-se a aceitar passivamente seu destino, Erik decidiu usar seu exílio forçado para explorar terras que haviam sido vagamente avistadas a oeste. Durante 3 anos, explorou a costa sudoeste de uma grande ilha, descobrindo fiordes protegidos com vales surpreendentemente verdes e pastagens adequadas para a criação de gado. Quando seu período de banimento terminou, ele retornou à Islândia com histórias entusiasmadas sobre a terra que havia encontrado. Com astúcia característica, Erik deu a essa terra o nome de Groenlândia, Terra Verde, embora grande parte dela fosse coberta de gelo. Segundo as sagas, ele escolheu esse nome porque acreditava que as pessoas estariam mais dispostas a ir para lá se tivesse um nome atraente. Sua estratégia funcionou. Erik conseguiu reunir uma frota de 25 navios carregados de colonos, seus pertences e seu gado. Apenas 14 navios chegaram ao destino, os demais perdidos em tempestades ou forçados a retornar. Mas os sobreviventes estabeleceram os primeiros assentamentos nórdicos permanentes na Groenlândia. O proscrito, que havia sido expulso de 2 comunidades por seus crimes, agora governava uma terra inteira. Seu filho, Leif Erikson, exploraria ainda mais a oeste e se tornaria o primeiro europeu a pisar no continente norte-americano. A proscrição de Erik, o Vermelho, que poderia ter sido sua destruição, tornou-se paradoxalmente o catalisador para uma das maiores expedições exploratórias da era medieval. Enquanto exploradores como Erik transformavam seu exílio em oportunidade, a maioria dos proscritos enfrentava destinos muito mais sombrios. Sem os recursos ou a determinação para empreender jornadas épicas através de mares desconhecidos, a maioria dos banidos vagava pelas margens da sociedade, sempre fugindo, sempre com fome, sempre com medo. Aqueles que conseguiam sobreviver por mais tempo, geralmente o faziam formando bandos com outros proscritos, grupos de homens desesperados que uniam forças para proteção mútua e para realizar ataques coordenados contra viajantes ou aldeias isoladas. A vida cotidiana de um proscrito medieval era marcada por privações constantes. Sem acesso a abrigo adequado, os banidos dormiam em cavernas, sob árvores ou em abrigos improvisados, de galhos e folhagem. A comida era sempre escassa, obtida através de caça furtiva, coleta de frutas e raízes selvagens ou roubo. O inverno era particularmente brutal, com muitos proscritos sucumbindo ao frio, à fome ou às doenças. Além das dificuldades físicas, havia o tormento psicológico do isolamento.
Os proscritos viviam sabendo que qualquer pessoa que encontrassem poderia ser seu assassino. Não podiam confiar em ninguém, pois a recompensa por entregar ou matar um proscrito podia ser tentadora demais. À medida que a Idade Média avançava e os sistemas legais europeus se tornavam mais sofisticados, a prática da proscrição começou gradualmente a declinar. O fortalecimento do poder real centralizou a administração da justiça. O desenvolvimento de sistemas prisionais ofereceu alternativas à exclusão total da sociedade. A influência da Igreja, com sua ênfase na possibilidade de arrependimento e redenção, também contribuiu para moderar algumas das práticas mais extremas da justiça secular. No entanto, a proscrição não desapareceu completamente. Na Inglaterra, ela permaneceu tecnicamente disponível como opção legal até surpreendentemente tarde. O caso notável de William John Banks, um membro do parlamento que foi declarado fora da lei em 1841 por se ausentar de seu julgamento, demonstra que o mecanismo ainda estava operacional no século XIX. Foi apenas em 1879 que a proscrição civil foi formalmente abolida na Inglaterra. A proscrição criminal, já obsoleta na prática, foi oficialmente removida dos estatutos ingleses em 1938. É fascinante contemplar que essa punição medieval tecnicamente sobreviveu até a era do automóvel, do rádio e do cinema. As histórias dos foras da lei medievais continuam a nos fascinar precisamente porque tocam em algo fundamental sobre a condição humana. O medo da exclusão, do abandono, de ser cortado dos laços que nos conectam aos outros seres humanos, é um dos medos mais profundos que podemos experimentar. Os proscritos medievais viveram esse medo em sua forma mais extrema, transformados pela força da lei em lobos entre os homens, caçados e temidos, forçados a existir em um limbo aterrorizante entre a vida e a morte. Suas histórias, sejam as de bandidos lendários, sejam as de exploradores como Eric, o Vermelho, sejam as dos incontáveis anônimos que simplesmente pereceram nas florestas escuras, todas nos lembram do valor inestimável de pertencer. Quando contemplamos a história da proscrição, somos confrontados com a fragilidade dos laços sociais que consideramos garantidos. A civilização, com suas leis, suas instituições, suas proteções, é uma construção humana que pode ser retirada tão facilmente quanto é concedida. Os medievais entendiam isso de forma visceral, pois viviam em um mundo onde a fronteira entre ordem e caos era tênue e constantemente ameaçada. Ao final de nossa jornada através da história da proscrição medieval, o que permanece é uma apreciação renovada pela complexidade da justiça humana e pela precariedade de nossa pertença à comunidade. Os foras da lei da era medieval foram pessoas reais que enfrentaram circunstâncias terríveis. Suas histórias nos lembram que a lei pode ser tanto um escudo protetor quanto uma espada punitiva. E talvez, ao contemplar seus destinos, possamos valorizar um pouco mais os laços invisíveis que nos mantêm conectados uns aos outros, os laços que transformam uma coleção de indivíduos em uma comunidade. E assim chegamos ao fim desta narrativa sobre os foras da lei da era medieval, homens e mulheres que viveram nas sombras da história, caçados como lobos, livres como pássaros condenados. Se esta jornada através do passado despertou sua curiosidade e enriqueceu sua compreensão da complexa tapeçaria da história humana, você sabe exatamente o que fazer. Inscreva-se no canal para não perder as próximas explorações pelos corredores esquecidos do tempo. Deixe seu like como um sinal de que esta história encontrou eco em você. E compartilhe nos comentários seus pensamentos, suas perguntas, suas próprias descobertas sobre este fascinante período. Cada inscrição, cada curtida, cada comentário é como uma tocha acesa na escuridão do passado, iluminando caminhos para que mais pessoas possam trilhar estas histórias conosco. Até a próxima jornada, e que a lei esteja sempre a seu favor.